O Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale apresentam a terceira edição do FLI Itabira. Bom, boa noite de novo. A Rosa do Povo. Apresentação feita em 3 de novembro de 2023 no Festival Literário de Itabira, FLI Itabira. Esta ocorre em um auditório que possui um pequeno palco ao fundo. Na parede ao fundo há cartazes do terceiro FLI Itabira, em tom branco sujo estampado, com desenhos simples. Também há um telão. Em cima do palco, há 3 cadeiras dispostas lado a lado, intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Andréia Pachá, uma mulher branca de cabelos castanhos lisos, cujo comprimento lhe vai até o ombro. Ela traja camisa estampada de branco e bege e calça preta. Usa óculos redondos de aro vermelho. A segunda pessoa sentada é Sérgio Abranches, um homem branco de cabelos curtos cacheados de tom branco. Ele traja camisa cinza escuro e calça jeans, usa óculos redondos e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é João Anzanello Carrascosa, um homem branco de cabelos brancos e curtos apenas nas laterais da cabeça. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camisa social preta e calça branca. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Ao longo do vídeo, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão, está do início ao fim a intérprete de Libras, uma mulher branca de cabelos castanhos e blusa preta, que traduz simultaneamente tudo o que está sendo falado. No canto superior direito do vídeo, lê-se Terceiro FLI Itabira. Vamos ser generosos e vamos compartilhar com todo mundo um pouco da nossa conversa. Obrigada, Sérgio. Bom, boa noite a todas e todos. Eu estou numa felicidade aqui nessa mesa, assim, estou me sentindo no café da manhã que a gente tomou hoje juntos. E hoje eu pensava, por que eu escrevo, né? E eu pensava em 500 mil possibilidades que eu escrevo, porque eu não sei viver sem escrever, porque eu tento entender o que acontece no mundo. Mas eu acho que eu escrevo mesmo para a gente poder se encontrar nessas horas e poder conversar, porque é tão bom e é tão menos doloroso do que escrever essas conversas que a gente tem, que são coletivas, né? Então, eu vou ler aqui A Rosa do Povo, do Drummond, que diz o seguinte: a rosa do povo despetala-se ou ainda conserva o pudor da alva? E um anúncio, um chamado, uma esperança, embora frágil, pranto infantil no berço? Talvez apenas um ai de seresta, quem sabe? Mas há um ouvido mais fino que escuta, um peito de artista que incha, e uma rosa se abre, um segredo comunica-se, o poeta anunciou, o poeta, nas trevas, anunciou. Certas palavras não podem ser ditas em qualquer lugar e hora qualquer, estritamente reservadas para companheiros de confiança, devem ser sacralmente pronunciadas em tom muito especial, lá onde a polícia dos adultos não adivinha nem alcança. Entretanto, são palavras simples, definem partes do corpo, movimentos, atos do viver, que só os grandes se permitem, e a nós é defendido por sentença dos séculos. É tudo proibido, então falamos. Acho que é uma boa introdução. A Tudo Lado Rico está fazendo aqui um programa de desobediência, né? Eu acho que desobediência é o que nós devemos a esse povo brasileiro, que já foi mandado demais, né? Em todas as suas configurações. Gente, antes de começar a conversa, alguém que que está com o apartamento 501 deixou uma chave do hotel por aqui. Quem descobrir que está sem chave... Quem não descobrir, escreve uma crônica, um conto. Exatamente.
Mas, então, eu acho que esse poema ele nos permite exatamente, não começar com essa visão. O nosso universo, como escritores, como artistas, como pessoas, enfim, não é uma coisa excludente, ele não pode ter interdição. Não há nada proibido, né? Não há palavras que não possam ser ditas. Então, e por outro lado, nós estamos vivendo num momento em que há correntes acontecendo no mundo que estão nos cerceando a palavra, estão diminuindo o alcance das nossas palavras, né? Que foi o que a gente conversou muito hoje de manhã. Então, eu vou começar com você, João, porque a André nos brindou com essa leitura ótima do poema. E aí depois eu... Então, vamos lá. Bom, primeiro, alegria, né? Alegria correspondida, né? De estar com todo mundo aqui nesse evento. E com você, Sérgio, Andréia também. Agradeço as palavras amáveis em relação à minha obra. E eu penso que, curiosamente, a palavra, a gente diz, né? Deveria nos abrir espaço de liberdade. E, ao mesmo tempo, à medida que a gente escreve, aquilo que a gente escreveu está encarcerado no seu próprio dizer. Ele não diz mais senão aquilo sempre. A não ser que um leitor, em um outro tempo, vá fazer uma outra interpretação. Mas aí o que nos salva é a palavra de novo, porque você pode dizer outra coisa, né? E pode libertá-la novamente. E nesse sentido, eu acredito que a obra do Drummond, justamente Rosa do Povo, com uma sequência de poemas que, para mim, foram os mais tocantes quando eu comecei a entrar na obra do Drummond, apesar que eu entrei pelo Impurezas do Branco. Era um livro que tinha na biblioteca na minha cidade, Cravinhos, cidade muito pequena, e eu fiquei impressionado, porque, mas pode fazer assim, esse tipo de poesia? O primeiro poema era Ao Deus da Comunicação, com K, sem o tio, né, que é a linguagem que hoje a gente usa. E depois fui, né, então, encontrando os outros livros do Drummond. Ele estava também lançando, na época, depois aquela linhagem memorialística com Boitempo, né, Lembrar para Esquecer. E Rosa do Povo, no entanto, um poema, especialmente o poema A Procura da Poesia, né, onde a gente vai retirar matéria-prima para a gente dizer o que é possível, o nosso dizer, e aquilo que está ao redor do dizer, que é o não dito, né, que cerca e que também prende, de alguma maneira, efeitos de sentido. E aí, para mim, foi um livro, praticamente, A Rosa do Povo é um livro de uma sociopoesia, né? A poesia mais voltada para pensar na nossa sociedade, com a abertura que, diferentemente, eu acho que quando a gente faz um trabalho, o poeta, em geral, embora ele observe o mundo, é o seu eu que se apropria, né, de uma determinada forma de ver, uma angulação do mundo, mas nem sempre a gente encontra, né, um livro de poesia com essa grandeza, né? Diferentemente digamos, do romance. O romance é mais um gênero que já está aberto para o social, né, para trazer a palavra que é do coletivo, né? Então, é isso, só para começar, né? Andréia, você, como é que você elabora essa influência do Drummond? Todos nós temos influência do Drummond, né? Quer dizer, isso é uma coisa que não tem o que discutir, né? É que a Rosa do Povo tem uma pegada que é muito parecida com a experiência recente que nós tivemos, né? Essa obra foi escrita no pós-guerra. Então, durante a pandemia, enquanto a gente se enclausurou, se isolou e todo mundo viveu um sufoco de desesperança, de angústia, não só pela doença, mas pelo contexto político que a gente vivenciava, eu ficava imaginando que tipo de produção literária, que tipo de palavra a gente conseguiria produzir depois que aquela dor passasse. E a sensação que eu tinha é que nada ia fazer o menor sentido, sabe? Que não ia sobrar história para contar. E uma semana antes do Aderbal Freire Filho sofrer um AVC,
Nós conversamos longamente, durante quase 1 hora, pelo telefone, e nós falávamos exatamente sobre isso, assim, que sentido que vai ter um teatro, que peça que vai interessar, que tipo de assunto que a gente vai conseguir tratar na ficção que suplante essa dor toda, ou que faça com que as pessoas sobrevivam a essa angústia. E era muito difícil entender o que ia acontecer, e nós chegamos até naquela ingênua sensação e sentimento ou desejo de otimismo, chegamos até a considerar que talvez fosse o momento da retomada de Esopo. Vamos voltar a contar histórias que tenham moral da história, vamos retomar a humanidade, vamos retomar o humanismo pela palavra. Só que a nós, né, nos foi concebido viver esse tempo que a gente está vivendo. A gente não tem escolha, é inescapável. Então, sentar e ficar só constatando a desesperança, a inviabilidade da palavra, a falta de história, não é possível, porque nós somos seres da palavra. Se um dia essa linguagem for substituída por outra, que não a linguagem humana que nos trouxe até aqui, nós teremos que aprender outra forma de comunicação, mas, por enquanto, que a gente tenha isso. E é inerente a quem vive da palavra alimentar o desejo de esperança pela palavra, porque o discurso afirmativo da vida, muitas vezes, é mais potente do que a própria vida. E isso Drummond tem no livro. Quer dizer, quando você lê poesias que nasceram no pós-guerra, quando a desesperança estava plantada, e o cara produz uma obra dessa, e quando você lê O Céu Implacável, do João, que foi escrito e que tem também esse contexto do desalento, você fala, cara, eu acho que eu vou viver porque eu gosto da palavra. E o ódio, e isso que a gente está vivendo, é a ausência da palavra. E a nossa experiência é uma experiência inédita. Nossa experiência como seres humanos, ela é a primeira vez na história da humanidade que 5 gerações coexistem. Nós nunca tivemos, na história da humanidade, 5 gerações coexistindo e experimentando essa transformação de tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Assim, lamento, é pela palavra que a gente vai sobreviver e vai continuar escrevendo. Isso aí. Isso aí. Maravilha, maravilha. Ô, João, você mergulha muito no universo familiar, né? Com muita precisão e com muito lirismo, inclusive. E eu estava pensando esse momento que a gente vive é um momento de transição radical. Né? A gente sabe que o nosso mundo está morrendo e a gente não sabe que mundo novo vai ser, né? Sim. Porque às vezes eu acho que a gente está numa situação parecida com a de Weimar, mas depois eu digo, não, mas Weimar até não foi tão ruim quanto... né? Quer dizer, Weimar foi péssimo por causa do nazismo, mas o sentimento deles, né, a correspondência entre o Thomas Mann e o Hermann Hesse, dá muito esse sentimento de assim, o que está acontecendo? Né? E um pouco a ideia de assim, cara, não tem mais nada para fazer, não adianta, né? Porque eles estão chegando. Mas, bom, estão chegando, mas se foram. Né? Você se sente um escritor da transição, de uma transição? Como é que você vê esse nosso mundo? Você se sente ameaçado pela invasão digital? Você acha que uma inteligência artificial vai ser capaz de escrever tão bem quanto você? Eu, por exemplo, acho que nunca. Mas... a gente estamos convivendo com essas formas novas, né, de fazer, mas eu acho que o humano ele se faz com o que a gente tem, né? Não é com o que a gente poderia construir fora de nós, como é uma máquina. Tem um poema, inclusive, do Drummond, né, que se coloniza a Lua e depois coloniza outro planeta, mas deixa de fazer o que é humanizar e colonizar o seu próprio coração e o coração da humanidade. Nós usamos esse poema com Ailton Krenak. Então, é lindo esse poema, né? Mas eu acredito que a palavra, ela tem em nós, como a gente estava conversando hoje cedo, a nossa própria condição, é como se fosse o sangue do nosso pensamento, né? A palavra, ela faz girar e
essas coisas novas que a gente vai vivendo e, conforme a gente vai envelhecendo, vai encontrando dificuldades de absorver. Mas isso sempre existiu, né? Eu acho que, vamos dizer, diferentes gradações. O que eu acho que é importante é lembrar, né, aquela máxima do Wittgenstein, que é o limite da tua linguagem é o limite do teu mundo. Enquanto a gente estiver, para nós, né, cada um de nós, buscando ampliar essa linguagem, né, que ela suba de degrau, a gente está ampliando esse mundo também, a nossa capacidade de entender essa complexidade. E eu acredito que pensar muito no outro, como a gente viu aqui na mesa anterior e em outras mesas que a gente assistiu aqui, é a saída. E, por acaso, me lembro de um poema do Drummond, né? que é o nascer de novo, que ele diz: não sou eu, sou outro que em mim procurava seu destino. Em outro alguém estou nascendo. E acredito que, quando a gente escreve, a gente está escrevendo para o outro, né? A alteridade, você escreve e não vai ficar olhando o seu livro, você passa a sua experiência, busca, por meio dela, uma sublimação e dividir com os demais. À medida que você faz, eu acredito, esse movimento, é claro que é um passo adiante em relação à utopia, ao que está à frente, mas te faz andar, né? Te faz você caminhar, um impulso. Ao mesmo tempo, com as injustiças todas que a gente vê, né? Esse mundo também bélico, também é um mundo de maravilhas, né? de você descobrir coisas. E eu acredito, como a André estava lembrando, período de pandemia, a minha literatura sempre foi de olhar coisas pequenas, né? de olhar a pessoa, né? Você lembrou dos espaços familiares, de você observar aquele que está na sua frente, que muitas vezes você não observa nem assim, né? Diante do espelho. E foi um período que eu acho que a gente ainda está vivendo, né? um rescaldo dele, de pensar nessas coisas que elas são, a princípio, insignificantes, mas elas nos mostram uma outra dimensão. Você vê, por exemplo, o Pablo Neruda, que escreve um canto geral, que vai falar de todo um processo de colonização das Américas, tal, um livro de uma extrema envergadura poética. Depois vai fazer o livro das odes e vai celebrar a cebola, né? Que no período da pandemia eu voltei a cozinhar, né? Tinha que cortar a cebola, tal. Você vai ver o Drummond monumentando uma pedra no caminho, né? O Manuel Bandeira observando o beco, porque não o Rio de Janeiro, que é lindo, né? Não, um beco, porque é ali onde passam as pessoas, é o outro que está próximo a mim e com quem eu convivo. Então, não observar muito o distante, porque o distante, por mais que a gente queira carregar e vamos dizer, defender até uma causa, né, remota, talvez estar mais próximo àquele que, face a face, segue o seu mesmo caminho, ou a si mesmo como sujeito, é capaz de encontrar beleza, como a gente vê no próprio talher, né? Você encontrar uma colher, como é bonito uma colher, né? É para colher, né? É uma coisa. Então, a civilização, acho que a engenharia, o talento humano, ele está também nesses atos que a palavra constrói, né? Esses atos de fala. Talvez observar essas coisas menores, a mim, como escritor, me dá sentido de... Continua um assombro pela existência e pelo encantamento. Claro que com observação crítica, mas a gente sabe, a realidade nos agride, por isso que a gente também tenta escrever, né? Tentar acariciar um pouco a nossa dor e a dor do outro também. Mas essa é a única realidade que a gente pode tentar transformar por meio da palavra, né? Na faculdade de comunicação, quando eu estudei, um professor dizia assim, no meio da sala: alguém pode abrir a porta, tal? Aí alguém educadamente abria a porta. Está vendo como a palavra ela faz algum sentido? Ela faz todo sentido. Agora, Sérgio, eu queria falar uma coisa que, assim, me assombra um pouco a verticalidade dessa linguagem, da tecnologia, impactando as relações, sabe? Isso me assombra, porque você pergunta se é possível a inteligência artificial escrever
possivelmente um poema, acho pouco provável ainda, mas poderá. Isso não é uma coisa impensável, isso é natural da evolução dessa linguagem. A inteligência artificial hoje escreve um romance de um autor determinado e que dificilmente um crítico vai conseguir avaliar se aquele romance foi originariamente escrito pelo autor. É um assombro, mas isso existe. Mas o que para mim inquieta dessa linguagem das redes é que toda essa transformação que tem acontecido na nossa vida é muito recente, muito rápida, e concentra. Aí é uma questão do capital. Você tem 5 empresas hoje no mundo que concentram as informações de todos os cidadãos que fazem uso das redes sociais e da rede de computadores. Então, a apropriação da nossa linguagem ela tem sido formatada para nos devolver, pelo uso da linguagem das redes, uma linguagem que é na origem binária, porque toda a linguagem da tecnologia foi construída numa equação binária. E hoje nós sabemos que 2013, com aquelas manifestações de rua, que todo mundo falava, agora as pessoas estão na rua pedindo passagem barata, pedindo os movimentos identitários, chamando de identitários entre aspas, mas que cresceram naquele movimento, os grupos de extrema-direita que se organizaram naquele movimento, a explosão da política, tudo isso nós hoje sabemos que foi um experimento, foi uma manipulação. Quer dizer, isso nasceu das redes e avaliou em que grau a linguagem verticalizada poderia moldar uma sociedade, não só no Brasil, mas a Primavera Árabe, todos esses movimentos. E nós, hoje, temos uma geração que foi alimentada por essa linguagem. Eu não estou falando de tecnologia ou de uma ferramenta de comunicação. É uma linguagem que te leva a um confronto permanente e que só gera o lucro para a empresa se alimentar esse confronto. Então, esses grupos que nós vemos, todo mundo, de uma hora para outra, virou fascista, ou todo mundo virou militante, ou, de uma hora para outra, o Brasil inteiro se apaixonou por política. Isso aqui em Minas era verdade, mas no resto do Brasil, não. Porque os grupos se formaram em grupos de redes sociais. E aí você fala, nossa, eu não reconheço mais o tio que só fazia piada de mau gosto no Natal e que, de repente, virou um cara que está defendendo arma, que é anti-vacina. Gente, isso não é um processo natural, né? A gente precisa ter um certo senso crítico. Isso é construído nesse ambiente. E esse ambiente, no meu sentir, tem transbordado das redes e tem alimentado a nossa relação, a nossa comunicação. As pessoas estão mais intolerantes, estão se organizando em grupos totalitários, têm nos ameaçado. Então, isso acontece. Eu não consigo entender, e essa é uma questão, de que forma a gente pode se apropriar dessa linguagem para conseguir fortalecer os valores que nos forjam em humanidade nesse ambiente. Porque esse ambiente é um ambiente que é sim ou não. E nós somos seres da complexidade, da incerteza, da insegurança, dos receios, das angústias. E, nas redes, ninguém pode ser humano. Os modelos, as idealizações são todas assim, absurdamente perfeitas. As famílias são perfeitas. Eu, como magistrada de família, comecei a perceber isso nos processos de direito de família. Como a idealização tem fulminado o nosso projeto humano. E isso é muito dá uma apreensão muito grande, sabe, lidar com isso, porque nós temos acompanhado uma escalada de suicídio infanto-juvenil, que nasce dessa linguagem. Hoje, os Estados Unidos se preparam para julgar um processo que responsabiliza as big techs pelo uso dessa linguagem das redes. E a gente fica aqui, eu brinco em direito, a gente fica brincando de Caio e Tício, que são aqueles personagens do direito romano que não moram mais entre nós. Então, talvez o nosso desafio, como seres da palavra, e que a gente não vai conseguir viver se não for de uma forma humana, seja o desafio do colonizado, de se apropriar da linguagem do colonizador e tentar, por meio dessa linguagem, devolver o que nós temos de mais
genuíno e de mais valoroso, ou amoroso, ou afetivo, ou humorado, que é a nossa linguagem. João, tem uma questão importante. Verdade. Essa questão que a Andréa levantou do suicídio é uma questão muito importante, né? E você tem tanta sensibilidade para a questão familiar, isso que você estava falando de reconhecer e ver o outro, né? Eu acho que a solidão digital, né? Essa falsa interação que o digital permite, né? Ela, na verdade, cria uma solidão imensa, porque ela permite que você fique completamente prisioneiro de uma relação que, no fundo, é gamerizada, né? É um jogo, não é a vida. E como é que você vê isso? A Andréa falou, né, muito bem dessa linguagem que vai estruturalmente levando todos nós a perdermos, né, ao menos essa capacidade de saber que a vida é imprecisa, que você não vai ter nada previsto, e se tivesse, né, se fosse o sim ou não, não teria a mínima, né, humanização aí. Mas eu acredito que também cabe a nós, que já, digamos, estamos aí já numa geração que já está indo para a porta de saída, pensar também que a gente pode, por meio de um contraponto da palavra exercida, né, com esse tipo de linguagem, trabalhar com o silêncio também. Eu acredito que é uma forma de a gente conseguir dizer outra coisa que não é dizer naquela língua. E eu penso que é um trabalho de cada um de nós, né? Porque todos nós temos uma interação com essas redes, todos nós estamos no digital, e até se não tivéssemos, o que é uma coisa que vai excluindo, né, todos nós, né? Podemos navegar pouco, mas a gente tem que estar ali também naquelas águas. É pensar como que a gente pode estar ali como o peixe está na água, mas sabendo que ele está na água, né? Sabendo qual é o seu elemento, como nós, pelo menos, buscamos com a palavra sentir que é a nossa matéria, né? Matéria fugaz como a própria vida, precária, porque também não diz tudo que a gente gostaria de dizer, que a gente tem essas limitações, né? Por mais que você possa ter uma habilidade com elas, você também não consegue desenhar, né, uma prerrogativa de mundo, mapear, né, os sentimentos. Eu acho que a gente tem o tempo todo buscar criar entre nós não o sujeito só, mas o sujeito que está com o outro sempre, porque o outro acaba também nos dando a luz, né, quando a gente está na contraluz, ou nos trazendo a sombra quando a gente imagina que no palco estamos na luz, né? Não estamos, né? Tem eu acho que é um compromisso, sabe, João e Sérgio, que a gente talvez precise resgatar como referência que nós somos, porque nós escrevemos, nós damos aula, nós falamos com a garotada. Eu fico muito incomodada com o nosso pessimismo paralisante como legado. A vida nunca foi fácil, nunca foi possível. E a gente sempre viveu porque a gente acreditou que era. Então, quando eu vejo esses discursos, e eu falo isso porque eu tenho muita lembrança quando eu tinha 14, 15 anos, eu adorava história com final infeliz, adorava filme francês, adorava Bergman, gostava de ler A Náusea. Eu fui ler A Náusea com 14 anos, eu achava que assim, o meu destino era ser uma pessimista, uma intelectual pessimista, era tudo que eu almejava. Aí eu fico vendo a gente viver num país como o Brasil, e no eixo que nós vivemos, quer dizer, no eixo Rio, São Paulo, que eu vejo o desalento, a desesperança, aqueles meninos sem vontade, sem pique para enfrentar essa realidade que, por si só, já é tão trágica. E o contraponto que foi enxergar esse país em 2 viagens recentes que eu fiz, no Cariri da Paraíba e na Chapada do Araripe, e encontrar
uma potência de desejo, de gente e de garotos e de meninas tentando entender esse país, entender a vida e afirmando a possibilidade da transformação, eu voltei envergonhada. Eu falei, eu não tenho direito de ficar, por mais desanimada que eu esteja, por mais pessimista que eu esteja, eu não tenho direito de ficar alimentando o pessimismo, porque eu estou abortando a possibilidade desses meninos sonharem. E isso é o que a gente pode fazer de pior para a geração que chega. Então, eu acho que o meu desejo é que a gente consiga produzir textos e partir de referências que façam desses meninos viver com desejo de desejar. Eu acho que é isso. Sabe, eles precisam serem seres desejantes. Eu acho que esse é um compromisso que eu tenho assumido. E aí você pode desejar até escrever uma história triste, uma história com um final infeliz, uma história de fim de mundo, uma história escatológica. Isso tudo faz parte do imaginário, faz parte das possibilidades, mas o real não precisa ser reproduzido na ficção como um castigo, uma sina ou um destino. A gente precisa entender qual é o espaço da ficção nesse momento. E eu acho que isso é um compromisso que a gente devia, pelo menos, tentar assumir. Sim, mas eu acho que a gente está, né? Por favor. Acho que a gente está, né? Nós estamos, né? À medida que a literatura é a construção de mundos possíveis, estamos fazendo, né? Cada um à sua maneira, criando em sua insignificância que temos, mas fazendo, né? E eu acredito que aí sim a gente consegue, como você lembrou até histórias tristes, você tem o Carta ao Pai do Kafka, ele diz: a gente deveria escrever mais histórias tristes para lembrar que a gente é a gente, que nós somos humanos, somos capazes de muitas vezes estar vivendo num estado de graça, de espiritualidade, de felicidade, sem ter essa consciência. Isso é, né, penoso, né? Então, eu também penso num trabalho como professor universitário, mais é de motivar o outro do que ensinar, porque ensinar o outro vai aprender. Mas é despertar a paixão pela palavra, pelo mundo, ou seja o que for, né? Cada um vai encontrar a sua parte ali, né, de abraçar esse mundo, né? E você sabe que, vocês falando isso, né? Eu sou de uma geração de luta. Adolescente, eu já lutava contra a ditadura. Depois, eu não parei de lutar e continuo aqui. Não é por acaso que a gente traz autores indígenas, negros, porque é a nossa luta. E eu gosto muito quando a Conceição disse que o problema do racismo não é deles, é nosso, né? Nós é que somos os racistas. Eles são as vítimas do racismo, né? E eu acho que mesmo a coisa trágica, mesmo a história trágica, sabe, André? Eu gosto muito de uma ideia que uma filósofa americana desenvolveu, em que ela diz o seguinte, que se a gente olhar direito, por exemplo, para as tragédias gregas, para Antígona, né, e você olhar o território em que ela se passa, você vai descobrir que ela não se passa em Atenas, ela se passa em Tebas. E ela é uma pedagogia do trágico. Mire-se no exemplo de Tebas. Se você for um mau cidadão, se você, né, e os caminhos que eu tenho para desobedecer, para me revoltar, não é? Eu acho que nós estamos de novo nisso. Quer dizer, é a hora da gente voltar, não é, a transgredir, a contestar e a lutar, porque o obscurantismo não acabou. Ao contrário, ele continua aqui, nos espreitando e, em alguns lugares, nos sufocando. O Amós Oz tem um discurso que ele fez num livrinho que é Como Curar um Fanático. E ele diz que a linguagem do afeto e do humor são linguagens impossíveis e inacessíveis para um fascista, para um intolerante, para um preconceituoso. E é a nossa linguagem. Então, quando eu nos vejo nós nesse lugar de compulsoriamente sendo remetidos à reação e, invariavelmente, adotarmos a linguagem que não é a nossa linguagem, que é a linguagem do ódio, a linguagem da intolerância, como resposta, eu percebo o quanto nós temos sofrido esse sequestro. Então, eu acho que é isso, sabe? É uma retomada
dessa linguagem, da linguagem do afeto, e isso a literatura faz. É possível estabelecer essa empatia por uma personagem. É muito mais possível estabelecer essa empatia por uma personagem do que por um texto didático ou pedagógico, ou por um discurso, ou por uma tese. Então, esse espaço da literatura, para mim, é o espaço onde eu vejo como possível esse projeto humano. Eu não consigo hoje enxergar nem o direito, sabe? Eu falo de um lugar que é de humanas, mas nem no direito eu consigo enxergar esse lugar do humano como eu enxergo na literatura. E, muitas vezes, durante audiências, eu interrompia a audiência, eu ia buscar na literatura as referências que eu precisava para aquele casal que estava vivendo um momento de dor ou de angústia, que pudesse entender ou perceber o que estava acontecendo e fazer alguma composição ou uma conciliação. Então, a literatura tem esse lugar. Eu acho que não só a literatura, né, Andréa, mas toda a arte, né, é uma rede de afetos, né? A gente viu aí o Ricardo está lá falando o Portinari, da música, né? Estão falando de música aqui, falando de literatura. E como você está lembrando, você vai dar um exemplo de Uma Felicidade Clandestina, um conto da Clarice Lispector. Você é capaz de levar o sujeito à epifania mais do que você ficar fazendo uma meditação na Índia durante décadas, né? Ou você lê um capítulo da A Baleia, né? De Vidas Secas, tal. Essa que é a grande transformação possível que a gente pode fazer, entregando isso, né, para o outro, para essas gerações que vêm vindo, e com a possibilidade de se reconhecer ali, ou de também trazer essa colaboração para além daquilo, né, com outros tipos de personagens, com outros tipos de arte também, que estão muito também imbricadas hoje, né? Esses afetos todos que a gente está em conjunto aqui, é o que faz, né? A gente seguir e escrever, a gente não faz para outra coisa, né? É isso. É o nosso espaço de resistência, é o nosso espaço de criação e é o nosso espaço do riso, né? Eu gosto muito da coisa do Kundera por causa disso, né? Quem odeia não ri, né, Andréa? Quem odeia não ri. Você sabe que o pessoal, muita gente, os leitores, falam que eu escrevo histórias muito tristes, tal. Alguns, quando vão pedir um toque, falam: posso te dar um abraço, porque você é um cara muito triste, coisa e tal. Vamos falar de humor, né? Então, tinha que chegar aí, né? Tem um texto aqui do João que eu separei para o Ricardo. Cadê o Ricardo, que estava brigando com a morte aqui de tarde? Acho que ele não veio. Eu disse para... Não era o Ricardo Prado, não. Era o outro Ricardo. Ricardo Ramos. Ele não está aqui, mas eu vou deixar registrado que é para ele, viu? Ele ouve no YouTube. João escreveu: a conclusão é esta mesmo, sem dúvida. Morrer não é sanção, castigo, pena. Morrer é o presente dado à vida que se cumpre. Ele estava aqui à tarde brigando com a morte, dizendo que ia morrer revoltado, e Ricardo concordou. Então, está aqui o recado. A morte é o que nos humaniza, né? Celebrar o final. E eu acho que é aí que nós temos um ponto de divergência com relação à questão da inteligência artificial, André, porque eu acho que tem dois obstáculos para ela. Um é o fato de que ela não é capaz de criar. Não é qualquer autor que você desafie, escreve um livro diferente do que você já escreveu, você é capaz de escrever um livro diferente do que você já escreveu. A gente não escreve o mesmo livro a vida inteira. Tem alguns que escrevem, e até bem, mas a gente não é comum. E isso é uma. E a outra é que ela não tem essa capacidade de sentir. Ela não é capaz de expressar isso que a gente expressa. Ela pode fazer uma falsa indignação, um falso amor, um falso afeto, mas ela não é capaz de fazer a verdade que a gente faz. E eu acho que é essa a questão. Nós buscamos a verdade no fundo da mentira. Né? Ítalo Calvino. Né? Não, e eu acho que a questão da inteligência artificial generativa, essa que cria a partir do que já tem, o que tem é o passado. E o que nós fazemos é sempre o inesperado, que é o futuro, é o que vem. Nesse sentido, não tem o sentir, né? Vou dormir mais tranquila, porque vocês estão dizendo isso. Não, e o Einstein, só para radicalizar isso, né? O Einstein tem um livrinho dele sobre educação, em que ele diz o seguinte: educação é uma coisa muito
mal feita no mundo, na humanidade, porque a gente só ensina conhecimento morto. E a inteligência artificial ela só tem conhecimento morto, ela não tem o conhecimento que nós vamos produzir, que estão produzindo nesse momento. Sim, né? Exatamente, isso mesmo. Oxalá. Não tem futuro. Vamos abrir para o público aqui. Está cheio, eu sabia que ia ter. Eu nem esperei os 5 minutos, vou dar 10 minutos, porque eu sabia que tinha muita gente querendo. Vamos lá. Tem que levar o microfone. Microfone aqui, ó. João Cândido e depois o Cacai. Uma palavra que permeou toda essa maravilhosa análise que vocês fizeram é a palavra afeto. E me lembrou uma peça que Maria e eu vimos na semana passada, O Profeta. Né? Me lembrou da minha juventude, que eu tive paixão pelo Khalil Gibran, ainda tenho, né? E me lembrou como é que ele define o que é o mestre. Ele diz assim: o mestre que caminha entre as sombras do templo, entre os seus discípulos, não lhes dá de sua erudição ou de sua sabedoria, mas, sobretudo, de sua fé e de sua amorosidade. Na verdade, eu quero apenas, além de cumprimentar vocês, fazer uma observação, André, legal, que eu sou advogado criminal. Eu estou aqui porque o Afonso acha que é sempre bom ter um advogado por perto, entendeu? Senão dá com habeas corpus ao lado. Exatamente, né? Senão eu não deveria estar aqui. Mas eu me lembro que uma vez eu fui levar o ministro Evandro Lins, já no final da vida dele, nós fizemos um habeas corpus juntos, levá-lo ao aeroporto, e eu estava com a estagiária. E eu perguntei para ele: ministro, que conselho o senhor daria de leitura para uma menina que está no 2º ano de Direito? Eu me lembrei de você falar que, às vezes, ia literatura para decidir. E ele disse: olha, Cacai, e disse para ela, leia os clássicos, leia poesia, ele sabe que eu amo poesia, leia muita poesia, leia literatura, leia livro, leia jornal, se sobrar tempo, leia direito. Mais inquietações aí? Olá, boa noite. É uma pergunta mesmo, né? Pegando nas vossas palavras, de que nas tuas palavras, que a inteligência artificial ela só pega no que já foi feito, né? Mas, e a pergunta é, e a nossa criatividade também não faz exatamente isso? Sim. Só que ela está viva, né? Nesse sentido, como ela tem um sentido. E ela é capaz de fazer as associações possíveis, né? As intertextualidades e a interdiscursividade com aquilo que está chegando, que a máquina ainda não pegou. A gente está sempre observando o que estamos a um passo, porque nós que estamos fazendo. É o ponto da vida. A única coisa que nós temos é a vida. É a vida que a gente coloca ali. E a máquina sempre estará, né? Não sei se eu consigo te explicar, mas... Não, você consegue, só não consegue me convencer. É porque, assim... As histórias tristes conseguem. Não, eu entendo que tem essa questão, mas eu acho que não é essa a impossibilidade da inteligência artificial reproduzir a criação. Eu acho que ela está se alimentando diariamente. Tudo que a gente vai produzindo, ela vai se alimentando e vai criando. Isso daí é inevitável, a meu ver. O que, para mim, incomoda é que essa criação será resultado de uma linguagem binária, sem a complexidade, sem as contradições, sem a capacidade humana de errar entre o 0 e o 1, que é a linguagem na qual a linguagem binária é formatada. Então, o que, para mim, inquieta é que, se isso vier como uma imposição, em pouco tempo, as pessoas que adotam essa linguagem como comunicação vão passar a produzir textos menos complexos, menos humanos, porque, assim, menos precários.
Eu acho que isso, porque a linguagem da inteligência artificial, ela é formatada para reduzir a incerteza. E cada vez ela reduz mais a incerteza. E reduzindo a incerteza, ela vai se distanciando mais do humano, porque o humano é incerto. É possível que a gente esteja vivendo o fim do humano como nós o concebemos até aqui. Ok, não é o fim do mundo, é o fim de uma linguagem, enfim. Eu não consigo fazer esse prognóstico do futuro, mas, para mim, inquieta, porque, como eu sou uma mulher do século passado, eu sou alfabetizada e mal alfabetizada na tecnologia, eu adoraria chegar aqui e falar assim, não, é o humano que vai prevalecer como eu o concebo até aqui, quando nós mesmos já sabemos que a linguagem que nós adotamos como a linguagem humana civilizada, entre aspas, é uma linguagem que também foi inventada em algum momento, sabe? Então, aprendendo, tentando aprender, e eu estou igual aquela personagem do Tudo ao Mesmo Tempo, no Mesmo Lugar, não entendendo nada e assim, preocupada com meus filhos, querendo entender alguma coisa para salvar meus filhos, que é mais ou menos o que aquela personagem faz naquele filme. Simone. Bom, eu acho que alguns medos a gente não deve ter. Não existe a menor possibilidade da inteligência artificial escrever nada que se compare àquela água toda. Tá, João? Não existe. Eu concordo inteiramente com você, não existe. Não existe, né? Mas eu queria voltar numa coisa que você falou, João, das pessoas que chegam e vão te abraçar, porque acham que você está triste. A gente sabe que eles acham que você é o personagem e autor de todos os livros ao mesmo tempo, né? Mas, de fato, tem uma tristeza, uma melancolia imensa na tua obra, você sabe disso. Mas você acha que essa tristeza toda, essa água toda, você acha que do lado dela tem, na verdade, uma margem de alegria muito, muito grande? E que, por isso, você fica nesse lugar da tristeza, mas, na verdade, é para ressaltar para a gente que tem a margem da alegria? Eu gosto de ser abraçado, então tem que contar a história triste. Né? Não, Simone, agradeço muito essa pergunta. Eu acho assim que a gente escreve o que a gente consegue sentir do mundo, sabe? Que, ao mesmo tempo, para mim, é sempre um espanto. Né? Eu me espanto com as coisas pequenas, mas com as grandes também, óbvio. Eu acho que a alegria, né, era uma coisa ou a felicidade é uma coisa tão grande. Bom, Guimarães vai chamar de alegriazinha, né? Porque é como se a gente não fosse insuportável, porque a vida não tem só esse período de solar. Né? Eu acho que a gente vive mais nas sombras do que na luz. Mas é sempre uma tentativa de, por meio de vivenciar uma situação, um sentimento, conseguir transformar, conseguir sublimar e poder dividir com o outro essa transformação. Eu acho que, nesse sentido, é que a minha literatura ela parte de sentimentos que, vamos dizer, aparentemente são os mais penosos, né? A humanidade, o sofrimento, a perda, a presença da morte, a finitude, mas porque ela traz a valorização dos afetos maiores. Da gente chegar a esse, bom, então esse é um minuto do dia todo, esse é um minuto pleno. É o minuto da alegria, é o minuto do êxtase. Então, ele é o que eu sinto que, com a literatura, eu tento capturar. É uma coisa, claro, que todos nós, como escritores ou artistas de outras artes, a gente busca represar essa emoção para que o outro atualize na sua leitura do nosso texto. Então, eu acho que é por aí, Simone. Agradeço muito. Obrigado. A última para o Ricardo Prado. Bom, como eu fui citado amorosamente pela Andréia, eu queria fazer uma observação para ir de encontro ao que você estava dizendo. Eu hoje estava lendo um artigo publicado pelo Pedro Doria no jornal O Globo, provavelmente também na Folha de São Paulo, em que ele comenta duas invenções. Uma é um pendente que as pessoas carregarão no pescoço, discretamente, e que é um assistente pessoal. Quer dizer, esse mecanismo, ele gravará tudo o que ouvirmos e tudo o que dissermos. E ele guardará essa memória do que ouvimos e do que dizemos
para nosso uso para qualquer coisa, tá certo? Assim, o que foi mesmo que a Andréia disse aquele dia, quando a gente se encontrou, sobre o Miguel, aí a minha assistente pessoal vai dizer assim, o que a Andréia disse foi... e o outro mecanismo é a mesma coisa, só que na forma de um PIN. E o poder desse PIN é, além de ser esse assistente pessoal, que o pendente também é, ele projeta a imagem. Então, ele projeta na minha mão, ele projeta na parede e tal. Isso, para discutir a relação, vai ser um horror. Né? Exatamente, exatamente. Liga as assistentes e deixa que elas façam a DR. Você não precisa mais discutir com ninguém. E o que eu estava horrorizado pensando ao ler o artigo do Pedro é que isso é o instrumento de destruir a nossa memória. Não precisamos mais ter memória, teremos instrumentos que guardarão a memória. Então, o meu horror sobre essas tecnologias não é se elas nos substituirão ou não, porque talvez elas não pretendam isso. A pretensão dos 5 monstros que controlam os 5 capitais das 5 grandes empresas é assim, como é que nós os calamos? Como é que nós os dominamos? Como é que nós os transformamos em consumidores destituídos de qualquer capacidade crítica? Tá certo? Então, é assim, a gente vive da memória. O que vencerá a morte não seremos nenhum de nós, será a memória. A música que eu dediquei à minha vida é a arte da memória, não é uma arte do som e do silêncio, é a arte da memória. Inventamos a música para termos memória, uma arte que elaborasse a memória. Tá certo? Então, nós estamos realmente dispostos a entregar nossa memória a esses mecanismos, como nós entregamos a nossa atenção, a nossa capacidade de concentração dos nossos filhos, dos nossos netos, a esses mecanismos. Ou seja, Andréia, eu estou de acordo com você e acho que o que é necessário, urgente, inadiável, é uma reação política. Trata-se de política, de nós que reagimos à censura, à violência, à dominação, reagirmos à destruição, à apropriação da nossa atenção, da nossa memória, da nossa fala, da nossa palavra, de nós. Tá certo? Não devemos reagir politicamente e não nos entregarmos a ninguém. Eu acho que a gente está com o tempo estourado, né? Desculpa, faltou uma frase. A gente só deve se entregar por amor, nada além de amor. Olha, eu vou só... A gente já está com o tempo estourado, mas tem uma frase do Nelson Rodrigues que é inevitável. Tem um episódio do Black Mirror, que é uma série de ficção, que é exatamente isso. Tudo gravado, todo o passado gravado, e o casal o tempo todo rebobinando, fala, não, eu falei isso, falou, foi, não foi... E eu não consigo evitar a Nelson Rodrigues, para a gente entender o tamanho da desumanização que isso traz. Nelson Rodrigues dizia que, se as pessoas conhecessem as intimidades umas das outras, ninguém se cumprimentava. Então, a gente está vivendo um momento em que a checagem das intimidades pretéritas é uma realidade. Isso não vai acontecer, não, Ricardo. Isso está acontecendo. Esses dados estão... A gente tem o celular. Isso já é feito. Então, não é no futuro, é agora, né? Gente, vocês já viram por que eu queria fazer essa mesa, né? Ela era muito mais do que eu havia dito para vocês, porque, como sempre, eles se superam e superam todas as expectativas, porque são 2 grandes criadores. Muito obrigado pela atenção, nosso tempo acabou, mas eu queria dizer uma última vez que a pessoa que está no apartamento 501 do hotel do IT perdeu a sua chave, que eu vou deixar com o pessoal da técnica. Valeu, obrigado.